Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Bom dia. Tudo A bem? paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar aqui, já adiantado nesse estudo da carta de Hebreus. E já estamos aí no capítulo 5 e até agora nós temos aprendido muita coisa, né, mãe? Graças a Deus. Essa carta é muito rica, muito boa. E estamos aqui, né? Essa carta aos Hebreus fala muito da diferença entre a antiga e a nova aliança, e algo que os cristãos hoje precisam muito entender, né? Nós precisamos entender bastante sobre essa diferença entre a antiga e a nova aliança, para podermos desfrutar, né, do que Deus tem para nós, do que Deus proporcionou através de Jesus. E se a gente mistura as alianças, a gente acaba criando algo que não dá para desfrutar, né? A gente não consegue entender e aí não desfruta. E, aliás, se a gente entender errado, a gente não desfruta o que realmente Deus tem para nós, né? Misturar as alianças, misturar graça com lei, não é uma boa solução, não é uma boa mistura para ser feita. Amém? Amém. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, pela esta oportunidade de ministrar a Tua palavra junto com minha mãe, para as pessoas, meu Deus, que precisam tanto desse evangelho, que precisam tanto entender a Tua palavra, e para nós mesmos, Senhor, que a cada dia vamos entendendo, cada dia vamos recebendo a revelação da Tua palavra. Pai, que esse conhecimento, assim como a Tua palavra, venha ser experimentado por nós na prática, esse conhecimento venha trazer a Tua promessa ser real em nossas vidas, de que a graça e a paz serão abundantes na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então chegamos aí ao capítulo 5 e vai começar, o autor de Hebreus começou a falar do sumo sacerdote lá atrás, no capítulo 2. Aí agora ele vem falar mais um pouco, só que ele não vai falar por muito tempo, ele vai dar uma pincelada, né? Vai começar a falar, dar algumas características aí do sumo sacerdote, de Jesus como sumo sacerdote, e ele vai entrar em outro assunto e depois ele vai voltar, né? Isso vai ser interessante, essa mudança do assunto, mas no final você vai conseguir entender tudo, né? É como se ele abrisse um parênteses, vai falar de outro assunto, depois ele volta no assunto do sumo sacerdote e assim fica. Mas vai ser necessário. Então vamos lá, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, por favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se do ignorante e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Até aqui. Então aqui vem aí, começa a falar sobre as características do sumo sacerdote, né? E ele vai concluir que Jesus é sumo sacerdote porque ele tem as mesmas características. Então vamos lá, na antiga aliança, quando Deus estabeleceu a antiga aliança, né, da lei de Moisés, então tinha Moisés como, né, o libertador do povo, e depois que, quando foi dada a lei, Deus não colocou Moisés como sumo sacerdote. O sumo sacerdote foi o irmão dele, Arão, né? E a gente vai entender por que foi Arão e não Moisés. Moisés, né? Olha para você ver, Moisés já tinha contato com Deus, já estava ali na frente, já ouvia Deus, né? Ele teve encontro com Deus lá no episódio da sarça ardente, no Monte Horebe. E por que não Moisés, né? E aí a gente vai ver por que Deus escolheu Arão. Olha aqui, todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens
nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, primeiramente, o sumo sacerdote é tomado dentre os homens, ou seja, tem que ser uma pessoa, tem que ser humano, e ele como eu falei nos outros domingos, ele é alguém do meio do povo que representa o povo para Deus. Né? Então, o sumo sacerdote é aquele que, vamos entender aí, um líder de bairro. Então, o líder de bairro ele tem que morar no bairro, né? Porque ele vai saber da situação do bairro, da situação dos moradores e vai representar aquele bairro diante dos governantes ali do município, né? Diante do prefeito, por exemplo. Então, o líder de bairro, ele sabe do que os seus vizinhos passam, ele sabe do que a vizinhança passa, né? E ele representa esse povo diante do prefeito. Assim, o sumo sacerdote é alguém do meio do povo que sabe a situação do povo, que sabe os problemas do povo e representa, né? Ele vai representar esse povo diante de Deus, né? Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então ele vai representar o povo, oferecer um sacrifício para ele e para todo o povo que vai falar, né? Para ele e para todo o povo diante de Deus. Então é o representante. Amém? Amém. Aí termina, continuando 2, e possa compadecer-se eternamente, compadecer-se eternamente, ou seja, com ternura, dos ignorantes e errados, pois ele também mesmo está rodeado de fraqueza. Então esse sumo sacerdote, ele tem que ter compaixão, ele tem que ter, como é que é a palavra? Ele tem que simpatizar com a dor do povo, com as fraquezas do povo. E aqui fala que ele tem que compadecer-se eternamente, ou seja, com ternura, ou seja, ele tem que ser paciente, né? Ele tem que ser essa pessoa do povo, vamos dizer assim, né? Ele tem que ser alguém do povo, alguém que se preocupa com os outros, né? Porque ele sente a dor dos outros. Aqui fala que ele também está rodeado de fraqueza. Então Arão podia representar o povo porque ele também tinha as mesmas fraquezas, né? Então, por isso que Deus escolheu Arão e não Moisés, porque Moisés foi criado lá no palácio de Faraó. Então ele não sabia realmente da dificuldade do povo. Ele não sentia a dor do povo, né? Ele não foi açoitado como eles. Ele não trabalhou como os escravos, né? Os irmãos dele, né? Os judeus. Então, Moisés não podia ser o sumo sacerdote porque ele não entendia na pele a dor que seu povo passou. Amém? Ele era compassivo? Era. Moisés era o homem mais manso da terra? Era. Né? Mas ele foi o líder de todo o povo. Agora, como sumo sacerdote, ele não podia ser. Né? Porque ele não experimentou a dor do povo. Né? Então, e aqui fala... E ele mesmo estava rodeado de fraqueza. Arão, tinha fraquezas também. Vamos lembrar que quando Moisés subiu que Deus foi dar a ele as tábuas da lei, enquanto lá embaixo, o próprio Arão, fez um bezerro de ouro, porque ele não suportou, né, a pressão do povo, que falou, cadê seu irmão? Moisés sumiu e eu acho que ele não vai voltar mais. Vamos fazer um Deus para nós aqui. E Arão, né, pela sua própria fraqueza, ele também cedeu a isso. Ele também era fraco nisso aí, né? Só que, aí vai no versículo 3 agora. E por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma uma honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, só que por esta causa deve ele, né, o sumo sacerdote, tanto pelo povo como para si mesmo, oferecer e fazer oferta pelos pecados. Então, no caso aqui de Arão, então ele tem que oferecer para si mesmo e para o povo, né, como acontecia na antiga aliança lá no livro de Levítico capítulo 4, versículo 3, capítulo 9, versículo 7, fala isso. Então,
o sumo sacerdote era essa pessoa, né? Uhum. Só que, né, a gente vai ver que, claro, Jesus não tinha que oferecer sacrifício pelos próprios pecados, porque ele não tinha, né? Isso fica claro aí a diferença entre os dois. Versículo... Aí o 4 fala assim, que... Como é que tá aí no céu? Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Porque o sumo sacerdote tem que ser alguém escolhido por Deus. Não pode ele decidir eu vou ser sumo sacerdote, né? Então o sumo sacerdote é alguém chamado por Deus. No caso lá da antiga aliança, Arão foi essa pessoa, né? O povo, tanto é que houve até né, a murmuração do povo. Quando Arão foi chamado, o povo, né, os maiorais do povo não concordaram e achou que Moisés escolheu só porque era irmãozinho dele, né? Vou pôr meu irmãozinho aqui. Não é, não. Aí Moisés orou a Deus e falou: então vamos lá, vamos provar que não foi eu que escolhi, mas foi Deus. Aí tem aquela história que cada um dos líderes, né, de cada um de uma tribo levou uma vara, né? Cada um pegou uma vara, um cajado e apresentou a Deus. E aí Deus falou que o cajado que florescesse era aquela pessoa, o dono daquele cajado era o escolhido por Deus. E aí que quando foram ver, a vara de Arão não tinha só dado folhas, ela tinha dado flores e frutos, né? Ou seja, uma vara já tinha sido cortada, aparentemente já tá, né? Era um pedaço de madeira morta, já uma árvore morta, já era uma árvore morta, então aquilo deu fruto, né? Deu até fruto, não foi só folha, né? Nem flores. E aí, ou seja, Arão era a pessoa escolhida por Deus, né? Verdadeiramente. E aí a mesma coisa vai falar sobre Jesus. Jesus também foi um enviado de Deus. Ele não veio por si mesmo. Jesus por várias vezes falou: eu não faço o que eu quero, o que eu quero de mim mesmo, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do Pai. Jesus veio porque ele foi escolhido por Deus, né? Vai no 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Exatamente. Então Jesus não glorificou a si mesmo. Jesus não ficava se gabando por aí, se glorificando, né? Tanto que Jesus muitas vezes ele procurava ficar escondido, né? Ou seja, não conhecido, né? Dos líderes, porque quanto mais rápido ele fosse conhecido, mais, né? Aí, ou seja, o tempo dele seria diminuído, ele não faria a obra. Então ele tinha que se manter, né? Glorificando a Deus, dando a glória para Deus. Ele é o Filho de Deus, ele naquela época, né? Ele como Filho de Deus, mas ele não usurpou, como diz lá em Filipenses, ele não usurpou ser como Deus. Ele veio como servo e ele foi assim até o final, glorificando a Deus. Amém? Amém. Então ele glorificou quem? O próprio Pai que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Isso aí é citando o livro de Salmos. Continua 6. Como em todo lugar, também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, o Salmo é o Salmo 2, né, que fala isso, né? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Então, vamos lá. E aí, em outra parte, Deus fala para ele: tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso aí que quer dizer? Esse é o Salmo 110, esse sim. Quem é esse Melquisedeque, né? Então, ele aparece aqui, esse Melquisedeque apareceu lá no livro de Gênesis, né? Ele apareceu para Abraão, né? E Abraão tinha acabado de ter
batalhar contra alguns reis e derrotado eles. E aí ele pegou os despojos da guerra, né? Ou seja, catou tudo que tinha de bom lá e ofereceu o dízimo dessas coisas que ele pegou. E quando ele ofereceu para esse Melquisedeque, que era rei e sacerdote da terra de Salém. E aí que essa pessoa apareceu do nada, não fala de quem ele é pai, não fala nem o início nem o fim dele. E a gente vai entender que esse Melquisedeque é uma figura do próprio Jesus, né? Ele não tem início, não tem fim, ou seja, ele é eterno, né? E Abraão ofereceu o dízimo a ele, né? Porque esse Melquisedeque era maior, ou seja, então Abraão reconheceu a grandeza daquela pessoa, né? E aí a gente vai saber, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque mais tarde vai falar de novo. Então esse Melquisedeque é a figura de Cristo, né? E aí agora vai falar que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Então vamos lá. Arão, quando Deus constituiu Arão, falou, aí Deus deu uma ordem de que, né, estabeleceu que todos os filhos, todo o sumo sacerdote tinha que ser da descendência de Arão. Ou seja, os filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Então só podia ser sumo sacerdote se fosse descendente de Arão, né? E agora, tinha que ser da ordem de Arão, ou seja, segundo a lei que Arão foi submetido. Agora Jesus está falando que Jesus é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus é um sacerdote que nunca vai sair desse posto. Ele é sumo sacerdote para sempre, mas não de acordo com Arão, de acordo com Melquisedeque. Ou seja, aqui já mais o autor de Hebreus já falando mais uma característica dessa nova aliança, né, que veio com Jesus. A nova aliança não é a mesma da antiga. A nova aliança não tem a ver com Arão, não tem a ver com a lei de Moisés. A nova aliança tem a ver com Jesus, né? Porque o sumo sacerdote vamos dizer assim, a figura principal de cada aliança, né? Então, se a ordem mudou, se a pessoa mudou, se a linhagem mudou, não é mais segundo Arão, mas segundo Melquisedeque, então quer dizer que a lei também mudou, né? Então, a gente precisa, né, entender, por isso que eu falo que é importante a gente entender a diferença entre as duas alianças por isso. Porque muitas vezes as pessoas querem que Jesus seja o sumo sacerdote, ou seja, querem chegar a Jesus e pedir socorro e para ele, né, interceder pela pessoa, mas ele quer seguir as leis da outra aliança. E aí que está misturando. Não, se mudou o sacerdote, mudou também a lei, né? Mudou também o sistema, vamos dizer assim. Então, não tem como eu manter Jesus como sumo sacerdote, mas guardar a lei do Antigo Testamento, né? Essa mistura não dá certo, né? É misturar o quente com o frio, né? Misturar a vida com a morte. Por que eu digo a morte? Porque Paulo chama o ministério da lei como o ministério dos 10 mandamentos como o ministério da morte, o ministério da condenação, lá em 2 Coríntios 3, versículo 6, eu acho. Então, a gente precisa entender isso, que esse é um detalhe muito importante aqui dessa carta de Hebreus, que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não segue a linhagem de Arão, ele não segue os preceitos né? Aliás, nós não seguimos esses preceitos da antiga ordem. E vamos entender, irmãos, se Jesus, aqui está falando que Jesus é sacerdote, né? De acordo com a lei, as pessoas falam, né? Jesus não aboliu a lei, Jesus não... ele quer que a gente continue mantendo a lei também. Vamos ver aqui que não é isso a verdade. Por quê?
Aqui a Bíblia está chamando Jesus de sacerdote. Está dizendo que ele, está chamando não, está dizendo que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas Jesus não era da linhagem de Arão. Jesus não é descendente de Arão. Tá? Primeiro que Jesus é da tribo de Judá. E Arão era da tribo de Levi. Né? Então, Arão, os filhos de Arão que se tornaram sumos sacerdotes depois, todos eram da tribo de Levi. Não tinha como Jesus ser sumo sacerdote. A lei não aceitava nenhuma outra pessoa de outra tribo. Tinha que ser a que Deus escolheu, a tribo de Levi. Amém? Amém. O sumo sacerdote e os outros sacerdotes também eram todos da tribo de Levi. Né? Por isso chamado de levitas. Então, o Jesus aí se tornando... então, de acordo com a lei, Jesus era desqualificado como sacerdote. Então, a lei desqualificava ele. Ou seja, você não serve para ser sumo sacerdote porque você não é da linhagem de Arão. Só que aí o livro de Hebreus vem trazer a luz para nós dizendo que Jesus não era da mesma ordem. Ele era sacerdote sim, mas de acordo com Melquisedeque. Amém? Amém. E aí fala no 7 que nos dias da sua carne, ou seja, enquanto ele era homem, né, aqui entre nós, ele... Tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, Jesus aqui padeceu, sofreu, e Deus ouviu as orações de Jesus, quando Jesus o pediu para livrar da morte. Mas como assim Deus livrou Jesus da morte? Jesus não morreu? Morreu. Mas foi estando na morte, que Deus o livrou da morte. Assim como Lázaro que morreu, e Jesus o chamou e tirou ele da morte. Então Jesus foi tirado da morte, né, ali pelo Pai, porque o Pai o ouviu. Né? Jesus ofereceu essas orações, essas súplicas, os sacrifícios pelos pecados do povo. Lembrando que Jesus passou pela morte porque ele carregava os nossos pecados. Não por causa do pecado dele, mas o pecado nosso, né? Porque ele não tinha pecado de si mesmo. Então ele foi ouvido por Deus, ele foi ouvido as suas orações e ele foi tirado da morte, porque ele tinha morrido, ele tinha experimentado a morte, né, em nosso lugar como nosso substituto, e foi tirado de lá. E vale lembrar, irmãos, que comecei a falar das características aí, né, que o livro fala, o capítulo fala sobre o sumo sacerdote. Então tinha que ser alguém chamado pelo povo, assim como Arão foi, Jesus também foi. Ele tinha que ser alguém que tinha compaixão do povo. Arão tinha, porque Arão entendia do sofrimento porque ele mesmo passava. Jesus também, ele teve compaixão de nós, ele sentiu a nossa dor, ele viveu entre nós, ele teve fome, teve sede, né? Foi tentado, mas claro que ele não pecou, mas ele foi tentado assim como nós somos, né? E por final ele teve experiência. Jesus experimentou, né? Isso aí se caracteriza como uma experiência. Jesus teve experiência com a nossa dor, né? A ponto de experimentar a própria morte, que nós também, né, que o povo experimentava. Então, são essas as qualidades de Jesus como sumo sacerdote, assim como Arão teve, né? E, bom, aí vai no 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse versículo 8, quando fala que ele aprendeu a obediência, mas como assim Jesus aprendeu a obedecer? Ele não era o próprio Deus? Como é que ele teve que obedecer? Aprendeu a obedecer. Filipenses 2, versículo 8, diz assim, vou voltar no 7, mas aniquilou-se, falando de Jesus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Né? Jesus,
ele que fala que ele aprendeu a obediência, eu entendo mais como ele exerceu essa obediência, né? Por ele tinha vontade própria, Jesus tinha, né? Só que ele optou por permanecer na obediência do Pai. Jesus, como homem, ele aprendeu a obediência, né? Não Jesus Deus. Jesus Deus, né? Claro que era obediente ao Pai. Jesus, como homem, aprendeu a obediência, né? Ele desenvolveu essa obediência. A Bíblia fala lá em Lucas também que Jesus, né? Quando relata ele aos 12 anos, fala que ele crescia em graça e conhecimento, né? Ou seja, como é que Deus vai... Ele já não tinha graça, ele já não tinha conhecimento, ele não era a própria graça, como é que ele crescia em graça? Porque ele como homem aprendeu a depender da graça, aprendeu, né? Crescia no conhecimento do Pai, no conhecimento da palavra, no conhecimento, né? Do seu papel, da sua missão. E isso é o que eu entendo aqui, quando fala que ele aprendeu a obediência, ele como homem. Ele que tomou a forma de homem, então, na forma de homem, ele teve que aprender isso aí. Né? Não é que Jesus era desobediente, mas que ele aprendeu a desenvolver, aprendeu essa obediência, né? Através do conhecimento, através do crescimento na graça do Pai. Amém? A dependência do Pai. Ele era dependente em tudo. Jesus não fazia nada, não ia em lugar nenhum se o Pai não tivesse falado com ele, né? Amém? Então, isso aí é a parte da obediência. No 9, sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação. Grava bem essa frase. Para todos os que lhe obedecem. E aqui, novamente, irmãos, a obediência ou a desobediência obediência ou desobediência que fala o livro de Hebreus não tem a ver só com a obediência em fazer coisas, mas a obediência da fé, ou seja, a obediência em receber a palavra e permanecer crendo na palavra do Evangelho. Essa é a obediência da fé, né? Não tem a ver especificamente com a obediência das atitudes, né? São importantes? São. Nós vamos obedecer nas ações? Vamos, né? Mas primeiro, a obediência raiz é obedecer à fé. A palavra nos diz que Jesus pagou por todos os nossos pecados, então eu vou permanecer nisso. E não vou crer na mentira, né, do inimigo quando dizer, mas você não confessou o pecado. Mas você fez isso. Esse pecado aí você faz, né, frequentemente, então esse aí você não vai ser perdoado dele. Não, mas eu vou crer na palavra que me diz que Jesus morreu de uma vez por todas e me perdoou para sempre, né? Então essa é a obediência da palavra. A obediência da palavra, a obediência da fé é isso. É a palavra dizer uma coisa e eu ficar com aquilo. Eu quero que você ressalte aí, que, igual você fala aí, Jesus nos perdoou para sempre. Mas muita gente não entende, né? Então, quer dizer, se Deus nos perdoou para sempre, eu vou continuar pecando. Não é assim. Não é isso que a palavra diz, né? Não é isso. É isso que eu quero que muita gente, às vezes, pensa assim. Porque eu aceitei Jesus, eu não vou continuar no que eu era, né? Eu tenho que mudar o meu ser aqui, se eu aceitei Jesus, se eu nasci de novo com Jesus, então o meu eu morreu. É isso? O velho eu morreu. O velho morreu. Então eu agora estou com Cristo. Isso. Então eu não tenho mais que ficar pensando que eu posso continuar pecando. Não. Isso não, por a gente mesmo, a gente vai notando o que de errado existia com a gente. Então é isso que a gente quer dizer, que Deus nos perdoou para sempre. Nós, né? Mas só que nós vamos continuar a não procurar pecar, a não viver no pecado. Exatamente. Por quê? Por que isso acontece? Por que eu não vou mais viver no pecado? Porque, além de ter nos perdoado, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele como justos, como santos, né? Como filhos de Deus. Então,
o pecado não faz mais parte de nós. Parte de nossa vida. E acontece também que a Bíblia diz que o pecado só tem domínio para quem vive debaixo da lei. Então, se a pessoa ainda, se nós, irmãos, na verdade nós todos ainda erramos. Eu não estou negando que nenhum de nós, mesmo recebendo a graça, mesmo, né, ouvindo a palavra do Evangelho, que a gente não erra. Todos nós erramos. Isso é fato. Todos nós ainda erramos. Ainda nesse corpo, no corpo nós ainda, né, o nosso corpo não é perfeito. O que é perfeito, que a Bíblia diz, é o nosso eu verdadeiro, que é o nosso espírito. Esse é perfeito, é santo, está pronto para o céu. Agora, as nossas atitudes vai depender do quanto da graça a gente conhece e recebe. Amém? Amém. Então, é isso aí que acontece. Nós hoje já não desejamos o pecado. Nós hoje já sabemos que isso é algo estranho para nós. Né? A gente vai errar, com certeza. Né? Mas no meio do erro, a gente vai sentir um desconforto, o que a gente não sentia antes, né? E o segredo, né, é entender o que aconteceu conosco, entender o que Cristo fez conosco, né? Nos transformou em nova criatura, e a gente precisa entender essa identidade, né? Receber da graça, continuar recebendo. Receber da graça não é a questão de uma vez e acabou. Aí eu ouvi o Evangelho, não, você tem que continuar ouvindo, né? Por causa da nossa carne, irmãos, a gente precisa sempre estar ouvindo. Constantemente, diariamente, a gente está ouvindo o Evangelho do Senhor. Amém? As boas novas. Para ir renovando a mente. Renovando a mente, a gente transforma as atitudes. Mas, independente disso, a gente tem, né? O nosso espírito está pronto, é perfeito e já está pronto para o céu. Amém? Amém. Por quê? Né? Isso é completando, irmão. Porque a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Uma vez que creu em Jesus Cristo e Ele te salvou, você está salvo. Amém? Amém. Então, só retornando aqui no 9, essa parte da obediência fala, Jesus veio a ser causa de eterna, lembra que eu falei para lembrar dessa frase? Eterna salvação. As pessoas pensam na salvação que dura somente até a próxima vez que a pessoa pecar. A salvação é eterna, mas se você divorciar, você perdeu a salvação. Salvação é eterna, mas se você roubar, você perdeu a salvação, porque a Bíblia diz que ladrão, né, não entra no reino dos céus. E aí, irmãos, como é que fica isso? A Bíblia está dizendo que é eterna. Eterna é eterna. Né? Eterna significa não tem fim. Não tem, na verdade, não tem nem início nem fim. A palavra é eterna aqui. Então, se a salvação é eterna, quer dizer que ela não tem um fim. Né? Então, você não vai perder essa salvação, né, de forma alguma. Se você recebeu, ela é sua. Quem assegura é Deus. Se o seu Salvador é Jesus e você depende dele, então está garantido. Se você pensa que sua salvação depende de você, então é por isso que você acha que você perde a salvação. Né? Então é hora de entender sobre quem eu estou colocando a minha salvação. Sobre mim mesmo ou sobre Cristo? Quem é que trouxe a salvação? Eu mesmo ou Cristo? Só que aí muita gente... Cristo. Só que muita gente está misturando. Foi Cristo que me deu. Cristo, né? Que me deu, mas porque eu sacrifiquei. Cristo me deu, mas porque eu... E aí? Então essa mistura é que é o problema. Essa mistura é que contamina o Evangelho. Né? A salvação é minha, eu que conquistei, Deus que me deu, e aí? Né? Qual que é o segredo disso? O segredo é que a salvação depende de Cristo e não de mim mesmo. Então, Jesus se tornou causa de eterna salvação. E ele fala, tendo ele consumado o quê? A obediência ao Pai, que o levou, né, a obediência dele que terminou com ele indo, né, para a cruz, com ele oferecendo a própria vida, né?
Então, por causa da sua obediência, né? Ou seja, essa é a causa da nossa salvação. A nossa salvação é causa, né? Aliás, é consequência da obediência de Cristo. Né? Nós vivemos debaixo da obediência de Cristo, não da nossa. Para viver bem, para viver o Evangelho como ele é, para viver as bênçãos de Deus, né? Na nossa vida, que já foram dadas, a gente precisa entender e basear e firmar a nossa vida na obediência de Cristo, não na nossa. Romanos capítulo 5 diz o seguinte para nós. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, né, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Certo? Aí aqui vamos entender que esse muitos, na verdade, o sentido é de todos, tá? Então, pela desobediência de Adão, todos foram feitos pecadores. Então, as pessoas entendem que ser pecador é porque eu sou pecador porque eu peco, porque eu faço coisa errada. A pessoa é pecadora porque erra. A pessoa é pecadora... Não. A gente nasceu pecador. É questão de nascimento e não de ações. Tá? Então, nós quando nascemos do nascimento, né, natural, nascemos pecadores foi por causa da desobediência de Adão. Nós tivemos culpa prática? Não. Nós não estávamos no jardim, nós não comemos do fruto proibido, né? Mas nós somos descendência de Adão. A crença da palavra, quem crê na Bíblia, quem crê no Evangelho, sabe que nós viemos de um só homem, de Adão, né? Então, quando Adão se tornou pecador pela desobediência, logicamente os filhos dele se tornaram pecadores, né? Nenhum ser vivo dá luz a um ser de espécie diferente, né? De natureza diferente. Cachorro só dá cachorrinho, gato só gera gato. Assim, Adão se tornou pecador, só gerou pecadores. Amém? Amém. E aí fala que pela obediência de um, que é Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. Nós somos filhos da obediência de Jesus. Nós somos gerados através da obediência de Jesus. Amém? Amém. E não da nossa obediência. Nós não nos tornamos filhos porque obedecemos. Nós obedecemos porque somos filhos. Tá? É entender que somos filhos, entender que somos justos, que leva às outras coisas. Amém? Amém. Então Jesus é causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, ou seja, todos que creem nele. Vai no 10? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Até aqui. Então, aqui novamente, o autor de Hebreus vai falar que Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é muito importante, né? Ele repetiu, então, tudo que é repetido na Bíblia, irmãos, precisa dar uma atenção maior. Então, ou seja, aquilo, né, o modo dos escritores do passado chamar a atenção, né, eles não tinham como, né, técnicas de sublinhar, técnicas de pôr negrito, itálico. Então, a forma de chamar a atenção era repetir, né? Então, a questão de Jesus ser segundo a ordem de Melquisedeque é muito importante para entender o que o autor está querendo explicar sobre as duas alianças, tá? E aí agora ele entra ele abre, começa a falar de outro assunto de novo. Ele estava falando de sumo sacerdote, agora ele vai parar de novo o assunto e vai falar outra coisa aqui também. Aí ele queria falar sobre
Jesus sobre a ordem de Melquisedeque. Ele queria falar mais sobre Melquisedeque aqui, mas ele falou: do qual nós temos muito a dizer, que é de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, ou tardios para ouvir. Então ele queria falar mais sobre o assunto, mas como o povo não entendia, eles tinham problema com ouvir, ou seja, não é que eles eram surdos, mas que eles não davam ouvidos, eles negligenciavam a palavra. Então ele optou por não continuar com o assunto. Aí ele vai falar aí no 12. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Isso. Então por que ele não continua o assunto? Porque pelo tempo que eles já tinham ouvido a palavra, era para eles já ter aprofundado no entendimento da palavra. Só que eles ficaram nos rudimentos. E a gente sabe, quando fala nos primeiros rudimentos, aqui está falando da lei. A lei é considerada como rudimento, né? E aí eles permaneceram na lei, ficaram naquela mistura, na verdade, né? Jesus é bom, mas eu preciso manter a lei. Então o autor não podia ensinar coisas mais adiantadas, porque eles estavam ainda no básico. Para eles, o relacionamento com Deus é: eu faço certo, Deus me abençoa; eu faço errado, Deus me amaldiçoa. Eles ainda estavam nesse entendimento aí rudimentar. Que lá em Colossenses, Paulo fala que esse ensinamento de lei, nesse sentido, é coisa do mundo. O mundo também, né, as religiões do mundo, as coisas pagãs também atuam nessa forma. Você faz o certo, recebe o certo. Você se esforça, você recebe mais. Você trabalha, você recebe. Você faz o bem, você recebe o bem, né? Aquele negócio do karma, né? Tudo que sobe, desce. O bem que eu jogo para cima, ele volta para mim, né? Se eu jogo mal, eu vi o mal, né? E então isso é rudimentar, ou seja, isso é elementar, isso é básico, isso é primitivo, né? Então, aqui o escritor de Hebreus vai falar isso. Eles estão ainda com um pensamento muito fraco, né, sobre Deus. Já era para eles terem aprendido muita coisa. Então o autor fala aqui, aqui na minha versão fala assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, com o tempo a gente tende a aprender mais, né, irmão? Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Perdão, irmãos, essa parte aqui dos rudimentos, ou seja, as coisas básicas até do próprio Evangelho, tá? Então, eu me confundi aqui, falando sobre a lei. Vamos voltar. Necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Porque eles aprenderam o Evangelho ali, né? O básico para a salvação, e eles permaneceram naquilo e acabou que não desenvolveram, tá? Não desenvolveram. E aí fala: vos torneis haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então, ou seja, é alguém que está no basicão e ficou naquilo e não desenvolveu, e é por isso que eles estão indecisos se estão na lei ou na graça, ou se estão nas duas ao mesmo tempo. Só que, irmãos, não tem como estar na lei e estar na graça ao mesmo tempo. Não tem como você ficar em cima do muro nisso aí. Porque ficar em cima do muro sobre a lei e a graça e não ir nem para uma, nem se aprofundar, se jogar de cabeça, né? Vamos dizer assim, em uma e na outra, tem uma mistura, a mistura vai te levar à morte, tá? A lei e a graça, em certo sentido, elas são opostas. A lei confirma a graça, a lei aponta para a graça. Mas uma vez que você vira para a graça, a lei fica para trás. Tá? E aí que, se a gente quer manter as duas, vai haver
problema, né? Nós não vamos conseguir. Porque se eu estou na lei, tudo que eu fizer, eu vou querer ser merecedor das bênçãos. E a graça diz que ninguém é merecedor, e a gente recebe apenas. Tá? Segunda coisa, se você misturar a lei com a graça, você vai tirar a rigidez da lei, porque você vai querer, Deus, mas eu sou fraco, eu não consegui, me ajuda. Então, ou seja, a lei não, irmãos, a lei não tem misericórdia. A lei veio para apontar o erro e mostrar que a gente não tem condições, né, de ser abençoado por nós. E aí que se eu vou querer manter a lei, e aí no final eu pedir misericórdia, né, querer a graça me abençoar, não vai dar certo. Aí eu vou tirar a rigidez da lei, ou seja, a lei não é isso tudo que parece. A lei é possível de eu manter, e não é a realidade. Se eu ficar com a graça, agora, aí eu vou também tirar a grandiosidade da graça, porque eu vou dizer que eu fiz por merecer, né? Eu recebo a graça porque eu mereço, porque eu fiz. Não, a graça só é graça porque a gente não merece. Então, se eu falar que eu mereço, já não é graça. Se tem 1% da minha contribuição, não é graça mais. Amém? Amém. A nossa parte é receber na graça. Então, isso aí não dá. Então, os hebreus aqui, né, esses judeus, eles estavam ainda precisando de leite, ou seja, do beabá do evangelho ainda, tá? E aí o escritor vai falar, eu sempre falo Paulo porque muitas vezes a gente, né, eu penso que foi Paulo, mas eu não posso dizer porque não é comprovado que realmente foi Paulo que escreveu a carta. Aí ele vai falar no 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O que isso quer dizer? Então, o escritor não pôde explicar as questões sobre o Melquisedeque, porque o povo ainda, eles não iam suportar, eles não iam entender, né? É como você dá um bife para um bebê de 2 meses. O menino não vai aceitar, ele vai rejeitar, né? E vai chorar, vai gritar, não vai querer, né? Ele não vai conseguir, na verdade, ele nem vai conseguir comer. Ele pode estar com fome, mas ele não vai conseguir comer, né? Então, a mesma coisa aqui com os hebreus. Eles eram meninos ainda. Eles tinham que se alimentar de leite, né? Porque eles... A ideia, nós vamos lembrar aqui dos primeiros capítulos, né, desse estudo de Hebreus, que eu falei. Eles tinham recebido o Evangelho, mas não aprofundaram a ponto de ter fé. A boa parte deles ouviram o Evangelho, acharam, né, puderam até, de repente até acharam uma mensagem boa, mas mas eu vou ficar com o tempo, eu vou voltar para a lei, eu vou continuar com a lei de Moisés, porque está aí há tanto tempo, não, para que mudar, né? E afinal a gente tem o templo, tem todos os rituais lá que eram feitos pelos nossos antepassados, né? É uma coisa já firme, já, né, de tradição, vamos ficar com o que é de tradição. Esse trem é muito novo, esse negócio desse Jesus é muito novo para eu entender. E aí a gente sabe que até hoje as pessoas ainda fazem isso, né? Não, esse negócio da graça, isso é muito leite com água com açúcar, é um mamão com açúcar, é muito, né? Muito doce esse trem aí. Essa mensagem é muito doce, né? A gente precisa de uma mensagem mais dura para o povo. Então, a gente precisa de uma coisa mais firme. É o que as pessoas ainda fazem com o Evangelho, né? Os cristãos, eles receberam Jesus, muitos deles já são realmente salvos, mas em termos de viver, né, a vida com Deus, eles estão vivendo debaixo da lei ainda, né? Eles estão querendo merecer as bênçãos, né? No caso dos hebreus, muitos nem receberam a salvação, porque eles só ouviram, né, ficaram naquilo ali e voltaram para o templo, voltaram para a lei, tá? Vai no 3 aí.
13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas um alimento sólido é aquele para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso. Aí, voltando aqui no 13, os hebreus ainda não, eles eram meninos, porque eles não estão experimentados na palavra da justiça. Que palavra da justiça é essa? É o próprio Evangelho que diz: Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa justificação. Nós somos justos pela fé. Essa palavra da justiça é a doutrina, o ensinamento, a verdade, né, de que Cristo se fez a nossa justiça, né? Como lá em Jeremias, né, Jeremias falou, né, o Senhor justiça nossa. Ele estava profetizando sobre Cristo, que seria, né, nos tornaria justos, né? Então, a palavra de que nós somos justos pela fé é o alimento sólido, né? Alimento para quem já desenvolveu, né, o seu conhecimento, já desenvolveu, né, o seu aprendizado, né, sobre o Evangelho. Então, somente quem já sabe sobre ser justo vai poder entender melhor o que o autor queria explicar sobre Melquisedeque. Né? Somente quem é experimentado na palavra da justiça, que sabe que independente das obras nós somos justos, mas é somente pela fé, e também somente pela fé nós permanecemos justos, e não pelas obras boas ou ruins que nós praticamos. A justiça a nossa justiça, irmãos, ela é existente, ela dura enquanto Jesus vive. Então, se Jesus continua vivo, a nossa justiça continua sobre nós. A justiça dele continua sobre nós, né? Então, a nossa justiça não depende de nós, não depende do nosso esforço para fazer o bem, e não depende do nosso esforço em evitar o mal. A nossa justiça é independente das obras. Ela é dependente de Cristo, tá? Independente da vida de Cristo. Então, se a gente entende isso, é porque a gente já cresceu, né, espiritualmente. A gente se tornou adulto, como fala no versículo 14, né? Então, o mantimento sólido, o alimento sólido é para os perfeitos, ou, aliás, aqui fala uma versão melhor, para os adultos no entendimento, adultos na fé, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, ou seja, pelo costume, como é que está aí? Em razão do... Exercitados pela prática, né? Aí fala pela prática, ou seja, pela prática da palavra, né? Por se alimentar constantemente da palavra, né? As pessoas desenvolvem os sentidos para discernir o que é certo e o que é errado, mas não no sentido da lei, mas no sentido de saber, né? Pela fé. Isso aí é questão de fé, né? Não é que eu vou me manter, eu vou parar de pecar para continuar abençoado. Não é isso. Não tem a ver com esse discernimento do bem com o mal de acordo com a lei, mas de acordo com a graça, né? Saber o que é de Deus, o que não é. Saber o que é evangelho e o que não é. Amém? Saber o que é para nós e o que não é. Mas algo de coração. Mas igual está aqui. Mas o alimento sólido. Então, o alimento sólido é a palavra de Deus. Isso, mas é a palavra de Deus sobre a justiça. Sobre a justiça. Então, quer dizer, nós já entendemos, somos adultos. Então, essa palavra aqui quer dizer. Então, nós vamos entender que temos, né, a nossa mente para discernir o bem, não somente o bem, mas também o mal. Isso. Então, que na palavra a gente vai entender, né? Vai cada dia mais entendendo a discernir do bem e o mal. Isso. Não é isso? Mas isso vem com o que ele está falando, esse discernir o bem com
o bem e o mal, baseado no ensino da justiça. Isso, pois é. A justiça pela fé. Isso. E aqui na questão de ser adulto, é adulto no entendimento. Né? Adulto no entendimento do Evangelho. Do Evangelho. É aquela questão da pessoa que acabou de se converter e ainda não sabe muita coisa do Evangelho, ele é um bebê cristão. Né? É o que a gente chama. Agora, os que já aprofundam na palavra e recebem o Evangelho da graça, e que o Evangelho da graça que fala, né? E traz para nós a verdade da justiça pela fé, aí a pessoa começa a amadurecer na fé e não na idade. Aqui fala de ser adulto no entendimento da palavra. Amém, irmãos? Amém. Então esse aí é o capítulo 5, né? Vamos parar por aqui. Então, que a gente possa, né, mergulhar nesse entendimento aí da palavra da justiça, mergulhar no Evangelho do Senhor Jesus, né, que é baseado na sua graça e não na lei, né? Vamos entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é muito capaz, ele é mais do que capaz, né, de exercer esse cargo. Ele foi designado por Deus, ele foi experimentado, né, nos nossos sofrimentos, ele se compadece da nossa vida. Então ele nos representa muito bem diante de Deus e ele nos atribuiu a sua própria justiça. Pela obediência dele é que nós fomos salvos. Pela obediência dele é que nós permanecemos, né, na bênção. A sua bênção, a minha bênção, não é consequência da nossa própria obediência, mas é consequência da obediência de Cristo. Essa é a palavra da justiça que nós precisamos entender, né? Que a minha atitude não muda quem eu sou, mas quem eu sou muda a minha atitude. Se eu entendo quem eu sou, as minhas atitudes vão seguir. Amém? Se a gente permanece ainda achando que é pecador, as pessoas falam, eu sou um pecador salvo pela graça. Se você entende isso, você ainda está no alimento, você ainda está tomando leite, né? Mas você tem que entender que você era um pecador, foi salvo pela graça e agora se tornou santo, se tornou justo, se tornou filho de Deus. Amém? Amém. Então, que o Espírito Santo continue ministrando a palavra em nosso coração, continue lendo essa carta, né? Releia os outros capítulos, volta no 5, até o 5, né? Vai mastigando aí. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra e nos ajuda, Senhor, traz luz para o nosso entendimento e a nossa mente seja renovada na palavra da justiça, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos que entraram aí hoje. Um bom domingo de bênção, uma semana de vitórias para todos nós. Amém?